Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos falar de um acontecimento que ocorreu há 150 anos, mais exatamente no dia 1 de julho de 1867, e que ainda hoje se celebra não só em Portugal, como em muitos outros lugares de todo o mundo. Estou a falar da abolição da pena de morte. A abolição da pena de morte em Portugal, nessa altura, teve um grande impacto na Europa. Vítor Hugo, por exemplo, enviou uma carta para Portugal, a dar os parabéns e a citar o nosso exemplo, e ainda hoje é muitas vezes referida como sendo uma referência. A pena de morte, na verdade, já tinha sido abolida por crimes políticos alguns anos antes, em 1852, e para crimes militares, isto é, traição em teatro de guerra, ainda durou primeiro até 1911, depois foi reinstalada em 16 por causa da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, houve um soldado que foi executado ao abrigo dessa reinstalação da pena de morte, mas para crimes militares só desapareceu totalmente com a Constituição em 1976. Portanto, quase, enfim, mais de 100 anos depois da sua abolição formal. Como é que se compreende num país, no Portugal de meados do século XIX, o facto de nos colocarmos, por assim dizer, na vanguarda de um princípio, num país que até em outras áreas, como por exemplo no tráfico de escravos, não estava a comportar-se tão bem como outros? E já me Pinto. Bom, eu acho que, vamos lá ver, é interessante porque nós tivemos exatamente o tráfico de escravos, que foi uma coisa que nós abolimos mais tarde. Os brasileiros, por exemplo, foram os últimos, penso eu, a abolir o tráfico, a escravatura, não é, no próprio país. Mas há aqui um fenómeno que eu acho que é interessante porque enfim, a execução mais famosa, há duas execuções muito famosas em Portugal, até foram muito romantizadas, e havia um autor, Sousa Costa, que tem umas descrições que eu lembro de ler em miúdo nesses livros, eram uns livros, umas coisas de divulgação. Uma é, de facto, os Távoras, não é? Os Távoras é uma coisa feita com uma brutalidade, uma sofisticação, que são únicas, não é? Portanto, há ali famoso, enfim, há uma espécie cidade de Lisboa até ficado a cheirar a carne queimada. Sim, há ali uma espécie também de requinte de malvadez em ferir as pessoas nos seus afetos mais profundos, quer dizer, os pais veem os filhos ser mortos, quer dizer, portanto há ali tudo isso. E depois há aquela execução daqueles estudantes liberais que assassinaram, emboscaram e assassinaram os lentes, que iam jurar fidelidade ao Dom Miguel. Também é um caso, porque foram-lhes cortadas as cabeças e as mãos e não sei o que, quer dizer, portanto, e nós temos que ver, por exemplo, nós no século XIX... E há também aquele episódio que já uma vez aqui falámos, dos Mártires da Pátria. Os Mártires da Pátria, exatamente, do Gomes Freire e tudo isso. Mas eu acho que o século XIX português, por causa da Guerra Civil, entre os liberais e os miguelistas, até 34, e depois, enfim, em todo esse período que vai até à regeneração, politicamente tem muito acidente, muito conflito. E tem, sobretudo, uma coisa que, aliás, é muito, hoje em dia fala-se pouco, e vem muito contra aquela ideia dos brandos costumes portugueses, que é, de facto, a revanche pós-guerra civil e as lutas. Há, por exemplo, um livro muito interessante dessa época chamado Os Crimes das Beiras, que é, de facto, as lutas, sobretudo na periferia, fora das grandes cidades, entre bandos com coisas misturadas, políticas, familiares, etc. De facto, e vê-se isso até às vezes também na própria novela Camiliana, não é? E de outros menores do século XIX, vê-se que de facto havia uma criminalidade até muito política e também às vezes casos passionais, muito desenvolvida. Agora, eu penso que aquilo com que se afrontavam outros países, por exemplo, a nível de crime organizado, não há muita coisa. Quer dizer, o Camilo, por exemplo, falava havia aqui uns crimes famosos no Aqueduto, e que, aliás, depois até foi um dos primeiros filmes portugueses, que eram os crimes do Diogo Álvares, não é? Diogo Alves. Mas, quer dizer, não havia, eu acho que a pena de morte, numa certa lógica, para além das questões, digamos, de justificação política ou filosófica, no fundo, tem, apesar de tudo, há um certo pragmatismo na elaboração e na execução das leis.
E eu penso que a pena de morte, essencialmente naquilo que tem alguma eficácia, digamos assim, é sobretudo em relação ao crime organizado, digamos, em relação ao crime pensado, mas ao crime organizado, não é em relação, por exemplo, à maior parte dos homicídios, por exemplo, que são cometidos não premeditadamente e não organizadamente, mesmo que haja pena de morte, Sim, as pessoas não são condenadas a essa pena. Não é dissuasor nesses casos, não é dissuasor, mas esse efeito. Ora, eu penso que em Portugal não havia, de facto, muito esses casos. E uma vez cessada a conflitualidade política, que também era uma das fontes, embora eu penso que o crime de pena de morte por razões de crime político foram abolidas antes. Foi mais cedo, 1852. Ora bem, que coincide exatamente com o princípio da regeneração, não é? Portanto, de certo modo, havia muito, por exemplo, o crime político era muito a proteção das figuras altas do Estado, não é? O crime político, aliás, era o atentado, era contra o rei, contra a família real, contra o regente, portanto era uma forma de proteger mais, que aliás, enfim, por exemplo, a gente vê isso muito em toda a Europa no século XVIII, as penas para os regicidas eram uma coisa terrível, aliás, que o Pombal aplicou, mas que em França há uma série de execuções no século XVIII famosas, não é? De vários regicidas, portanto era, digamos, a mistura da sacralidade do rei no ancião regime e, portanto, também, digamos, o crime horroroso, como os crimes de sacrilégio, etc. Mas, no fundo, as sociedades protegem sempre mais aquilo que, de certo modo, são os seus mais importantes símbolos, não é? Portanto, penso... José, mas como é que, apesar de tudo, as pessoas, enfim, a data simbólica é importante, porque é aquela que abrange os crimes civis, é 1867, mas mantém-se para os crimes militares, não é? E sabemos que, de facto, só houve uma execução, e foi durante a Primeira Guerra Mundial, mas as Forças Armadas tinham que lidar com esta situação. Como é que isso era feito? Como é que se passava essa relação? Eu julgo que tem uma experiência até de estudar o código no período em que passou pela tropa. Eu lembro-me de, quando ter dirigido transitoriamente uma repartição de justiça de uma unidade militar, ter descoberto creio que era um velho regulamento geral do Serviço do Exército, ainda do tempo da República, onde constava a descrição do fuzilamento, porque nas forças militares tudo está regulado e descrito com pormenor, quer na sua sequência de execução, quer na sequência de responsabilização, e, portanto, isso aí é tudo muito claro. E, portanto... E havia algumas coisas importantes nesse regulamento. Sim, a forma como quem comandava o pelotão de execução devia distribuir as munições, a forma como dava as ordens, as próprias ordens e a sua sinalização verbal, tudo isso está aí descrito com grande pormenor. Aliás, é muito interessante verificar uma coisa. Há poucos anos, o António Araújo publicou no seu blog a descrição de um fuzilamento que é feito em Angola a seguir aos acontecimentos de 61 no norte de Angola, um fuzilamento de rebeldes, creio que da UPA ou da FNLA. Sim, era a UPA que depois foi e ele publica o relatório que o oficial que conduz essa operação, no início, quando o exército português ainda não estava reorganizado para enfrentar essas situações, há uma primeira reação e há uns fuzilamentos. E que eu me recordo da leitura do Regulamento Geral de Serviço do Exército, do tempo da República, mas que prevaleceu, o fuzilamento que é feito com os mesmos toques, com a mesma orgânica da força, com a mesma sequência. Portanto, há uma aplicação do Regulamento Geral de Serviço do Exército ali, uma execução. Embora, nunca deve dizer-se, isso foi adotado
como, digamos, uma linha oficial, porque a própria noção de que as operações militares em África de 60 até 74, 5 operações de polícia. eram operações de manutenção da ordem e não eram uma guerra. Isso, por coerência, excluía também a aplicação da pena de morte e do fuzilamento. Mas deve dizer-se que em Portugal a pena de morte, apesar de, para crimes políticos, ter sido abolida no tempo de Dona Maria, em 52, e depois, no tempo de Dom Luís, para os crimes civis, a verdade é que desde 1846 ela era aplicada, mas não era executada, porque havia um direito de perdão pelo poder real. Eu acho que o contexto da sociedade portuguesa, as várias rejeições das execuções das condenações à morte, quer os autos de fé, quer depois com o pombalismo, o processo dos Távoras, quer depois alguns acontecimentos na Guerra Civil, criaram uma opinião pública desfavorável à pena de morte. Muito forte. E depois o autor da proposta para a abolição da pena de morte para crimes civis, em 1867, o Barjona de Freitas, que era um professor de Direito de Coimbra e que era um regenerador muito avançado e muito ilustrado, tem um longo, extenso relatório em que faz aquela correlação que é sempre básica para a defesa ou não defesa da pena de morte, que é a correlação com o homicídio. Claro. E a baixa incidência do homicídio, até em termos europeus em Portugal, é um dos fundamentos para a abolição da pena de morte para crimes civis. Isso aí é muito claro. E essa percepção é uma percepção que se mantém, e o facto de hoje em dia Portugal ser um dos países que tem uma baixíssima incidência de homicídio, também penso que é algo que prevalece no espírito das pessoas quando analisa essa muito problemática. Raro, enfim. De vez em quando há alguns estrutos de opinião. Mas lendo o Correio da Manhã parece que há bastante mais sim. crimes passionais. Não, mas o direito penal e o direito penitenciário e o direito punitivo são demasiado complexos e importantes para poder serem dirimidos através de, digamos, plebiscitos emocionais a seguir à prática de um crime. Claro. Isso é uma coisa, qual sempre aliás, o resultado é. Daí a importância na área do direito penal da doutrina e da elaboração por professores que sejam figuras verdadeiramente substantivas quanto ao pensamento, porque o direito penal e a punição são coisas que exigem uma reflexão profundíssima, onde o direito se liga com a ética, com a filosofia, com os valores, com a cultura. Digamos, um ramo altamente exigente para o qual é necessária uma universidade à altura e uma docência magistral verdadeiramente de qualidade. Sim, mas esta decisão portuguesa enquadra-se num ambiente até europeu relativamente favorável. Tem importância, mas curiosamente não é o momento que é escolhido. Hoje em dia há um chamado Dia das Cidades pela Vida, que é 30 de novembro. 30 de novembro não é 1 de julho. E porquê que é 30 de novembro? Porque a primeira decisão nesse sentido foi tomada na Toscânia, em 1786, por um ilustrado. Não, por alguém que haveria de ser depois imperador do Império Austro-Húngaro, mas na altura era governador da Toscânia apenas, muito influenciado por um filósofo que era o Marquês de Beccaria. Beccaria das penas. Exatamente aquilo que faz um tratado em que defende isso. Agora, há aqui uma discussão. O Beccaria defende que não tem papel... muitos dos temas que ainda hoje estão na discussão, por exemplo, que não é dissuasor para o crime, que não tem... que é o problema do erro, não é? Portanto, de se poderem executar
inocentes, mas curiosamente há também alguns filósofos até mais conhecidos que o Beccaria, como o John Stuart Mill ou Kant, que têm textos em que de alguma forma respondem ao panfleto feito pelo Beccaria. É uma discussão que ainda hoje existe, Jaime Nogueira Pinto. É uma discussão, eu acho quer dizer, porque os países ainda se dividem, não é? Portanto, ainda há muitos países que mantêm a pena de morte. Aliás, quase 60 países que talvez mantêm a pena de morte. sociedade, nesse aspecto, mais interessante, até porque outras são sociedades ou que têm tradições mais periféricas, são fora do mundo euro-ocidental, mas quer dizer, a sociedade talvez mais interessante nisso, e onde de facto há uma permanente discussão à volta disso, são os Estados Unidos. Quer dizer, aliás, os Estados Unidos, para além disso, têm uma coisa muito interessante, porque são um laboratório de experiências na área da criminalidade e do crime, porque exatamente como são 50 Estados e como estas matérias são matérias de regulação estadual, no fundo, os Estados Unidos são 50 leis e têm, sobretudo, uma experiência... A maioria dos Estados tem pena de morte hoje em dia. E têm, sobretudo, uma experiência muito interessante, porque já tiveram, exatamente, casos em que a pena de morte foi abolida e depois foi restabelecida. Eu acho que aí, quer dizer, para além da discussão propriamente filosófica, hoje o que está muito em causa é exatamente o efeito, digamos assim, uma avaliação mais pragmática em termos da defesa da sociedade, se a pena de morte é uma forma ou não eficaz de proteção da sociedade. No fundo é um bocadinho. Eu não vejo hoje que haja muito, fora em áreas muito marginais, digamos, a ideia da retribuição, o sentido retributivo da pena de morte. Ai, mataste, então vais também morrer. Isso. Não, nossas sociedades não, mas se pensarmos, quando nós olhamos para a lista dos países que mantém a pena de morte e onde ela se executa com maior frequência. Encontramos a China em primeiro lugar a larga distância. A maior parte dos países islâmicos. Mas a seguir são os países islâmicos. Claro. É o Irão, o Iraque. Exatamente. Faz sentido. Bom, o Irão vai à frente de todos os outros. E depois há outros também. Mas repare, por exemplo, a Tailândia, por exemplo, a Tailândia tem, mas é muito ligado, por exemplo, à questão do tráfico da droga, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a principal questão da pena de morte nos Estados Unidos é, de facto, a repressão do crime organizado. E aí... Não é essa a visão que nós temos. Temos muita visão de que é também por crime violento, assaltos, homicídios. Mas a defesa, digamos... E é aí que ocorrem mais os erros judiciais. Mas a defesa que se faz é muito na questão do crime organizado. E faz um certo sentido, sobretudo, por exemplo, o narcotráfico, porque... e outra coisa que é a questão do crime organizado é os mandantes. A questão dos executores, digamos, físicos, não é? Os executores materiais e o mandante. Isso viu-se em algumas legislações, eu agora não sei exatamente quais são os estados, penso que um deles foi Nova Iorque, onde aconteceu isso. Por exemplo, a questão a pena de morte poder atingir o mandante diminuiu, penso que foi em Nova Iorque há uns anos, diminuiu o número de crimes, que são muito crimes passados, digamos, no chamado também mundo do crime, não é? Mas diminuiu substancialmente. Bom, havia uns tipos mais cínicos que diziam, não, passaram a levar os cadáveres para New Jersey. Quer dizer, portanto, a mudança foi essa. Mas talvez não seja, porque, por exemplo, e há bocadinho estávamos a falar disso, no caso, por exemplo, do tráfico de droga, se faz, aliás, uma certa contabilidade dessas questões. No caso do tráfico da droga, eu acho que é um caso. O facto, por exemplo, do transportador, em algumas legislações ou em algum destes casos, poder ser exatamente ter a aplicação da pena de morte, nomeadamente isso penso que acontece, por exemplo, na Tailândia e acontece em alguns Estados americanos. Isso diminui efetivamente, por exemplo, em alguns Estados americanos, diminui efetivamente o consumo, que no fundo é o objetivo principal. Neste caso é diminuir o consumo. Portanto, porquê? Porque exatamente o aumento da pena dissuadia, não é? Dissuade muita gente, nomeadamente pilotos, porque a maneira tradicional de levar a droga eram os pilotos, portanto, diminuía. Mas está a falar de Nova Iorque. Nova Iorque neste momento não tem pena de morte. Nova Iorque agora não tem, mas já teve e já deixou de ter. Já deixou de ter, já voltou a ter e já deixou de ter. Eu acho que Nova Iorque teve várias legislações nesse sentido. Mas eu não posso dizer, não é que este, por exemplo, do tráfico não é Nova Iorque, penso que é para os Estados do Sul. Mas quer dizer, aí pode ter uma certa lógica do ponto de vista da defesa social. Filosoficamente não vejo muito que hoje em dia haja defensores disso, não é?
ou melhor, numa lógica de Estado totalitário, por exemplo, a antiga União Soviética, de maneira geral, os crimes, até os próprios crimes de natureza económica, eram punidos com... Há 50 Estados que mantêm juridicamente a pena de morte, mas só 30 é que mantêm e aplicam. E há um movimento até para a erradicação a nível de uma Convenção das Nações Unidas, onde não se deixa de notar que também alguma da política da União Europeia está motivada por criar um eixo atritivo com os Estados Unidos, por forma a colocar os Estados Unidos no banco dos réus neste assunto. Não, e há aqui, Jaime, há aqui uma coisa também que é muito importante. Muitos desses Estados, nomeadamente, por exemplo, em África, que aboliram a pena de morte, mas isso, quer dizer, o Estado, o próprio Estado, os esquadrões, não é preciso também ir só para a África, os esquadrões da morte, por exemplo, no Brasil, tudo isso. Quer dizer, o próprio Estado, de formas, digamos, muitas vezes, enfim, subreptícias, mas que toda a gente sabe, e até às vezes com alguma aprovação social, ou pelo menos sem rejeição social, enfim, cinicamente elimina indivíduos que considera perigosos. Sim, as execuções extrajudiciais. As execuções extrajudiciais. Mas se nós tentarmos encontrar um padrão, encontramos, enfim, estatuando o caso muito particular dos Estados Unidos, que sai um bocadinho deste padrão, encontramos a pena de morte, sobretudo nos países islâmicos, e eu acho que tem ligação aí clara com a doutrina e a Sharia. Sim, tem. E depois encontramos, curiosamente, ou talvez não tão curiosamente como isso, naqueles países que ainda são geridos por partidos comunistas. Cuba, Vietnã, claro. Coreia do Norte claro. E, claro, o campeão de todos eles, a China, não é? Claro. Ou onde enfim, há uma das regiões do mundo onde ainda há mais países é a Ásia, mas aí há países diferentes, não é? A Indonésia tem pena de morte, é um país de maioria muçulmana, mas e esses países, alguns deles também têm hoje têm problemas graves de terrorismo, também é preciso ver isso, que isso é um ponto. Quase todos esses países hoje, Indonésia, Paquistão, uma série deles de países islâmicos têm problemas graves de terrorismo, mas graves no sentido, no Paquistão, quer dizer, os atentados não matam 7 pessoas, matam 70 e ficam 300 feridos. Portanto, um macro-terrorismo a nível local que faz algum sentido também que se mantenha Esta discussão, sim, essa discussão hoje em dia, podemos considerar que ela de alguma forma pode ser determinada. A própria Igreja Católica não é completamente taxativa neste momento. É interessante verificar o que diz o Catecismo da Igreja Católica formal no seu artigo. O novo Catecismo, não é? 2267 diz que o ensino tradicional da Igreja não exclui, quando a identidade e a responsabilidade dos culpados estão plenamente verificadas, o recurso à pena de morte, se esta for o único meio praticável para proteger eficazmente do injusto agressor a vida de seres humanos. Mas se outros meios não sangrentos ou mais conformes à dignidade da pessoa humana forem eficazes, esses serão os meios adequados. Portanto, é uma espécie de exceção residual, mas com admissibilidade, numa opção de favorecimento e estímulo a que o sistema punitivo não recorra à pena de morte. A grande questão dentro da Igreja Católica é curioso isso, porque havia, aliás, no século XVII e até no século XVIII, mas no século XVII, sobretudo, há uma série de canonistas que dizem que o condenado à morte até é um privilegiado, porque é o único que sabe quando vai morrer. Portanto, pode preparar espiritualmente a sua morte. Não, tudo, quer dizer, claro que isto hoje parece um bocado... Cínico, mas não é, é verdade. Quer dizer, era assim. Quer dizer, e dentro da lógica faz um certo sentido. Por outro lado, havia um obstáculo que é a ideia do arrependimento e da remissão. Quer dizer, a ideia que a pena de morte cortava ao criminoso, fosse ele quem fosse, não é? Fosse o pior, a possibilidade de se redimir. Isso é muito interessante porque é um argumento que depois, em alguns laicos mesmo, é retomado. Quer dizer, aquela ideia da pena ter tal função, não só, digamos, dar oportunidade, não é? Portanto, e aliás até havia uns estudos
publicados, até penso por uns criminologistas da Universidade de Coimbra, que foram muito citados na altura do centenário da pena de morte, em 67, que houve uma série de colóquios e de coisas, e citavam exatamente um estudo feito, aliás, com homicidas, portanto, condenados a penas bastante severas de prisão, mas que casos depois aquilo passava-se entre 44 e 67, mas uma série de casos que depois mostravam que essas pessoas, quando tinham saído, enfim, da prisão, etc., tinham... Porque Portugal também não acabou com a prisão perpétua. Não há... Sim, na altura, a lei de 67, a lei de 1867 é uma lei curiosa, porque é uma lei que faz uma espécie de downgrade das penas. Portanto, como a pena de morte deixa de existir, é abolida, passa a ser a prisão perpétua. E depois, os crimes que estavam abrangidos pela prisão perpétua passam para uma prisão, já não sei, relativamente elevada, sim, e depois um degredo também relativamente demorado. Degredo, que era uma coisa, por exemplo, também significativa para a África. O degredo está muito presente no Código Penal, nesse Código Penal. Com trabalhos forçados. Com trabalhos forçados. Que é uma figura e, aliás, é curioso que, por exemplo, eu julgo que, não me queria enganar, mas o Beccaria, o Marquês de Beccaria, defende os trabalhos forçados, que no fundo é uma forma de escravatura, como alternativa à pena de morte. Pois, portanto, é uma expiação, mas que dá uma chance, de arrependimento. Quer dizer, é algo que também hoje não consideramos muito... Portugal, a pena de morte para crimes civis só é abolida nas colónias em 1870. Aliás, porque havia uma dúvida. Houve uma dúvida se aplicava se não a lei. Portanto, fazer uma clarificação. É o Sá da Bandeira, penso até que fala isso. Em relação à própria abolição da pena de morte para punir os crimes de traição militar em frente de batalha, é interessante ver como ela é abolida pelo Governo Provisório da República, o Governo Teófilo Braga, é Ministro da Justiça o Bernardino Machado, mas é reposta em 1916 por Afonso Costa. E mantém. E o fuzilamento, mas até foi alguma coisa que me disse, que alguém me falou nisso. Com exalturação. O fuzilamento daquele único que era um motorista, penso que era um condutor, não é um motorista. Acusado de ser espião. Não é um motorista, é um condutor acusado de ser espião, levavam uns mapas e não sei o quê. Isso é muito pressão dos ingleses e dos franceses, como estão a fazer na altura, os franceses, sobretudo, aquelas repressões Não, houve repressões, aliás, há um filme... fabuloso. O filme do Kubrick, que é um filme fantástico com o Kirk Douglas. Sobre uma história... King and Country, não é? King and Country, acho eu. Não, o título não é. O título é outro. Mas a ideia é uma coisa que o Jaime Nogueira Pinto talvez nos possa esclarecer. Eu tenho de memória viva e com recorte quase exato, mas não consigo identificar a localização, que no Estado Novo, numa certa altura, há uma certa... É o José Cabral, 37, é o José Cabral. Para repor a pena é o José Cabral. É o José Cabral. É o Conselheiro José Cabral, que é o homem também das leis contra a maçonaria. Salazar teria dito qualquer coisa, nenhum regime político sobreviverá em Portugal à restauração da pena de morte. Isso não sei se o Salazar disse isso. Agora, o que se passou, e eu penso que o contexto é o atentado do Santana contra o Salazar. Sim, nesse contexto. Que é em julho de 37, se não estou em erro. E deve ser o Zé Cabral, porque o Zé Cabral, o Conselho José Cabral é o homem também das leis contra a maçonaria, que põe o Fernando Pessoa furibundo, e é quando o Fernando Pessoa escreve as tais coisas contra o Salazar, é por causa disso. E eu sei que é ele, isso, a pessoa que levantou essa questão na Assembleia Nacional foi o José Cabral, mas não teve nenhum eco e nem sequer foi levado à discussão. E eu penso que não teve porque foi feita chegar esta orientação. Sim, o Salazar tinha muito esse sistema de mandar discretamente não chateassem. Era uma das coisas, de alguma forma, é um motivo de orgulho nacional, não é? Portanto, é um bocadinho a coisa dos brancos costumes. Não são os brancos costumes, é mais que não são tão brancos, não são nada brancos. Mas quer dizer... Agora, de facto, na mesma altura, por exemplo, o discurso do Stuart Mill, que é pouco conhecido, mas que é importante, curiosamente não está publicado, ele não o publicou, deixou de fora dos seus textos, da sua obra completa, digamos assim,
esse discurso é um ano depois, em 1868. E um dos argumentos, e vai ao encontro um pouco também daquilo que já aqui vimos, é que tinha... Portanto, havia o argumento o argumento principal é o argumento da dissuasão. A dissuasão mas e a retribuição são as duas coisas. A uma em altura direito penal. a Revolução Industrial e a concentração de pessoas nas cidades levou a um aumento muito grande da criminalidade e da criminalidade violenta na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E os cidades ingleses, como Londres, eram de uma ferocidade na aplicação da pena de morte. A pena de morte era aplicada em Inglaterra no século XVIII, era aplicada a tipos que roubavam bens, que faziam coisas completamente anormais. A sociedade inglesa nisso era de uma brutalidade. Aliás, há vários escritos sobre isso. Aliás, até na altura... Aqui nós estamos a falar de alguém, digamos, de alguém que não era um Tory, era um Não. era um liberal, e, aliás, é interessante porque o discurso dele, é um discurso contra o que eles... os filantropistas, portanto, que eram os abolicionistas. Mas lá está, cada sociedade protege os seus valores. É muito interessante. As sociedades anglo-saxónicas, da Inglaterra e depois dos Estados Unidos, protegem a propriedade ferozmente. Ferozmente, não é? Ferozmente. Portanto, são sociedades burguesas, nesse sentido, protegem a propriedade ferozmente. E é muito curioso, por exemplo, aliás, a Inglaterra foi dos últimos, também. Só depois da Segunda Guerra que aboliu a não sei pena de exatamente da morte. Inglaterra. Não, foi depois da Segunda Guerra. A própria França foi só Mitterrand, depois de 1900, da eleição em 80. Ainda, a seguir à Segunda Guerra ainda houve, e a França era, se não estou em erro, era a guilhotina. A Inglaterra era a forca. A França, não sei, penso que era a Guillotina. E há execuções depois da Segunda Guerra. Há execuções depois da Segunda Guerra. Na Inglaterra também há execuções. Era Tilbury. Agora, o que é muito interessante verificar é que mesmo no caso da abolição da pena de morte em teatros de guerra para militares, o que está por detrás do legislador é a pena de morte aplicada a militares das nossas tropas. Claro. Mas há uma zona cinzenta que não está regulada. Eu sei que aí depois há as convenções de guerra. Sim, de Geneve. Mas há uma fronteira entre o que é a legitimidade de uma força militar matar o inimigo, o poder mesmo matá-lo e eliminá-lo, para além do enfrentamento em combate. Mas essas convenções ainda hoje prevêem a possibilidade de execução do inimigo? Em relação aos chamados non-combatant forces, isto é, elementos que aparecem desuniformizados e que até na Segunda Guerra Mundial fez imenso. Sim, claro. Na Segunda Guerra Mundial fez tudo, a força militar. Não é exemplo para nada, porque até uniformizados eram realizam mortos. É essa a lógica que leva a que eles não sejam considerados prisioneiros de guerra. E, portanto, aí há uma zona cinzenta. E mesmo se formos de uma forma mais radical investigar, eu penso que hoje há uma certa insegurança jurídica em relação ao emprego de forças militares em operações e em combate, precisamente porque há uma falta de rules of engagement e até de desejo de clareza que vá ao cerne dessa questão. Até se pondo o problema de saber se um militar de uma força que mate outro militar num combate, se isso é suscetível de ser considerado um homicídio ou se isso está coberto por uma cobertura que muitas vezes não está como não há declaração de guerra, não há? Num contexto jurídico, claro, é uma zona muito cinzenta. Mas é uma zona cinzenta e houve grandes debates quando foi a questão do Tribunal Penal Internacional, até para a adesão de Portugal. Porque, salvo o Tribunal Penal prevê penas que a nossa Constituição... exatamente. Os americanos, por exemplo, nunca aceitaram exatamente por isso. Aliás, mas os americanos têm a noção de que a acusação tem receio de... Os americanos defendem tribunais penais específicos, não um sistémico genérico. E depois têm a teoria de que os tribunais penais são algo que se aplica abaixo do exército americano e nunca
ao nível do exército americano ou acima do exército Claro. americano. Claro. Portanto, tem uma visão de extrajudicialidade em relação à orgânica penal internacional, embora tenham sido os americanos quem mais fomentou do Sim, ponto com de vista Nuremberg. da própria doutrina A internacionalização. e a criação do próprio Tribunal Penal Internacional. Claro. Aliás, no fundo, a ideia de Nuremberg é uma ideia americana. Mas completamente. Nuremberg é específico. É. É específico, mas, como foi depois o Tribunal Japonês também. Sim, para mas os a crimes da criação Guerra Mas o do Fria. princípio- Tribunal Penal Internacional nasce da diplomacia Porque a primeira- americana, os- que não. depois muda de posição. E aqui uma Quando coisa se muito apercebe, importante. quando se apercebe, esses tribunais têm alguns problemas. A primeira nomeadamente o facto ideia- de saber, quer dizer, o Poder Judicial corresponde a um Estado, não é? Portanto, tem que haver um Poder Legislativo. E quem é que faz esse Poder Legislativo? Não, e aqui, Portanto, qual é a entidade? É o Conselho de Segurança ou as Nações Unidas? É as Nações e Unidas ou a Comissão de Direitos das Nações E Unidas? a cultura jurídica tem fidelidade dos membros que integram as instâncias de Claro. decisão penal Não, e desses tribunais. agora, o princípio, e eu acho que, aliás, o Carlos Schmitt assinala isso como ao fim do jus público europeu, é, de facto, Versailles, a ideia de criminalizar o Kaiser e o governo alemão da época como responsáveis pela guerra, que é uma ideia do Wilson, é uma ideia americana. É a primeira vez que isso surge. Nunca ninguém se tinha lembrado, a seguir a uma guerra, de Atenção, em questões civis, sim, em guerras civis e até em guerras internacionais que mudaram os coisas. É o caso, por exemplo, do Marshal Ney, em França, não é? Que é fuzilado na Restauração por se ter juntado ao Napoleão. Mas isso é uma coisa interna. E sobretudo por ser o mais brilhante Claro. general do Napoleão e Pronto. o mais temido. Pronto. E, portanto, isso é uma punição. Mas isso Agora, a ideia de julgar o chefe do Estado de um Estado vencido numa guerra, que foi uma guerra normal e convencional, como a Grande Guerra, quer dizer, é uma ideia do Wilson e que eu, em meu entender, é uma das responsáveis pela subida do Hitler ao poder mais tarde, quer dizer, entre outras coisas. E, portanto, esse tipo esse tipo, digamos, de transestatal, não é? No fundo, das soberanias transestatais baseadas em ideologias, em éticas. Isso eu acho que é muito complicado. A gente sai do domínio estatal nessas coisas e entra. Como há outra coisa também muito interessante hoje, que é o regime, por exemplo, das chamadas companhias militares privadas, que foram muito usadas pelos americanos, por exemplo, no Iraque, e que levantam um problema muito complicado. Qual é o direito que esse pessoal tem de matar ou o risco de morrer? Por exemplo, a Blackwater teve um problema muito complicado nos Estados Unidos, praticamente foi à falência por causa disso, porque teve 4 indivíduos que trabalhavam para eles em Fallujah, que foram mortos, uma multidão em Fallujah, e as famílias apelaram, quer dizer, foram para os tribunais dizendo o que é que no contrato dos nossos familiares implicava que lhes tivesse acontecido isto. Quer dizer, eles estavam ali com um job description, não tinha nada a ver com este tipo de coisa. Entrou nesse, digamos, fico fora das convenções internacionais, das convenções de guerra, não é? Não é isso, que o problema Agora, é quem dá o mandato para isso, não é? Os ingleses resolveram isso relativamente bem, mas com muita prudência, não é? Que é criar formas de mandato que essas companhias só podem atuar, determinadas coisas têm que ter um duplo reconhecimento, quer por instâncias internacionais, quer pelo próprio país onde vão atuar, etc. Mas esse tipo essa flexibilidade e essa plasticidade, de regimes e de modelos, eu acho que é um ponto muito, muito interessante e vai ser cada vez mais, não é? Nos tempos que correm. Questões como estas, por exemplo, agora fala-se muito e discute-se muito a reintrodução da pena de morte na Turquia. E há uma pressão enorme da União Europeia para que isso não suceda. Uma questão como esta, enfim, a Turquia, isto não pode ser muito separado de uma tradição de chegada ao poder de políticos de base islâmica, não é? Portanto, mais uma vez encontramos um país com essa cultura a aderir à pena de morte. De facto, a mancha maior são os países islâmicos, mesmo países onde há mais de 10 anos não há execuções, como a Argélia, como Marrocos, como quase todos aqueles países do norte da África, têm, formalmente, não são... A Tunísia não tem, para não. A Tunísia não sei, não tenho agora... Sim, também não sei. Tunísia não sei.
praticou questão... muito execuções extrajudiciais. Claro, Se calhar não, é porque não tem. Nós sabemos, por exemplo, quando vemos o relatório da Amnistia, um dos países onde houve execuções no ano passado, foi um país que não é bem país ainda, foi a Autoridade Palestiniana, a Palestina. Agora, nós sabemos que a Palestina provavelmente na zona da margem ocidental, porque se formos para a faixa de Gaza, as execuções extrajudiciais do Hamas devem ser mato, sem grande... Tudo o que se passe por espião de Israel ou mesmo agente da Fatah tem a vida por um fio sem grandes problemas. Isso sabemos qual é a situação. Mas no caso concreto da Turquia, esse assunto vai mesmo ser, do ponto de vista da União Europeia, a União Europeia vai ter plasticidade ou não? Qual é a sua... Não sei, a União Europeia não pode admitir a Turquia Não, admitir não como pode. Estado-membro. Admitir não pode. Agora, o tipo de relação... Mas eu acho que a admissão da Turquia está a ser um bocadinho... Isso seguramente vai levar a que todos os que são contra a entrada da Turquia na União Europeia por outras razões acentuem esse facto como forma de obstaculizar o prosseguimento da própria negociação. Isso, para mim, é claro. Agora, o que eu não sei é se a Turquia levará isso completamente à prática ou se, admitindo o princípio da pena de morte, não o fará no contexto de uma moratória de não aplicação. Não sei, acho que a Turquia tem com esta liderança um problema de gestão em relação ao seu público propriamente dito, mas também não descura o campo mais vasto da sua relação com a comunidade internacional. É certo que a Turquia está num contexto geográfico em que todos aplicam e admitem a pena de morte. Digamos, o país paralelo, onde podemos dizer que, de uma forma, é outra potência regional, que é o Egito, aparece em 6º lugar nos países com mais execuções em 2016, não é? Segundo o estudo da Amnistia, à frente dos Estados Unidos, com mais do dobro das execuções dos Estados Unidos. Perto de 50 execuções contra 20 foram aquelas que houve nos Estados Unidos. Nós agora também temos um problema aqui no âmbito da CPLP, não é? Que era aquele da Guiné Equatorial. Mas eles prometeram, não é? Prometeram que haverá extrajudicial se for necessário. Não é? Sim, acho. Aí parece que não há grande dificuldade. Aí não haverá grandes... Parece que tenho grande dificuldade. Voltando mais à questão filosófica, há pouco pareceu-me que Jaime Nogueira Pinto estava a abrir uma porta à eficácia da pena de morte em situações como crime organizado. Tem a mesma sensibilidade? Em relação ao crime organizado, eu acho, depende do que é crime organizado. Se é para roubar laranjas ou se é para outra coisa qualquer de grande dimensão. Em relação às coisas de grande dimensão, eu naturalmente acho que deve haver, em primeiro lugar, mais do que uma punição realizada à prática do crime, uma prevenção disruptiva da prática do crime. E em relação ao terrorismo, em relação ao narcotráfico, essas operações, digamos, ofensivas e antecipadoras é que são o fundamental. Em relação à punição, eu sei que isso passa muito pelas culturas jurídicas, que estão sempre inseridas num misto de cultura geral, cultura religiosa, valores, tradição das sociedades, debate nas sociedades. Agora, e o próprio conceito de valor da vida humana, que não é... Temos que reconhecer que não é igual em todas as sociedades. Que é muito relativo. Agora, eu pessoalmente não sou favorável à pena de morte. Isso é, digamos, um ponto de vista, observação filosófica. Acho que os sistemas de punição não violentos são sistemas que, por exemplo, no caso português, são suscetíveis de resolver o problema da criminalidade no país. E é por isso que Portugal se associa desde o início muito
essa noção de país que foi um dos pioneiros na abolição da pena de morte. Acho que isso também é um adquirido positivo. Em relação à grande criminalidade organizada, tráfico de pessoas, tráfico de capitais, eu acho que à partida, a exclusão de tudo o que não tenha a ver com pessoas e de tudo o que não tenha a ver com a prática do homicídio é algo que tem um forte poder argumentativo. O nicho residual, aliás, é interessante ver que é essa a posição do novo catecismo da Igreja Católica, o nicho residual da aplicabilidade do conceito de pena de morte é a sua correlação com o homicídio. Exatamente. E isso é algo de grande significado e que toda a doutrina jurídica preserva. Mas atenção que no homicídio, a gente, por exemplo, sabe que há uma quantidade de gente que é morta, por exemplo, pelas drogas a médio prazo, não são logo. Portanto, de certo modo, o fomento do narcotráfico, em última análise, acaba em morrer muita gente, não é? Sim, claro. Portanto, não é, quer dizer, não há um homicídio direto, mas há um homicídio indireto. Como em alguns casos, se a gente for pensar nas consequências de alguns casos de crimes de colarinho branco, em que as pessoas, por exemplo, ficam arruinadas e depois podem eventualmente suicidar ou morrer, também há esse tipo de coisas. Bem, este tema daria mais algum tempo de discussão, aliás, porque há umas questões também filosóficas interessantes, podemos falar aqui. O próprio Thomas More, na Utopia, discutiu isto como se... E não chegou a conclusões. E não chegou bem a conclusões, é um bocadinho mais favorável. Mas nós hoje temos que ficar por aqui. Regressamos para a semana com um tema clássico do verão. Vamos falar um pouco de livros para férias. Vamos trazer aqui algumas sugestões de leitura, uma vez que será o primeiro programa do mês de julho.